Glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Meus irmãos, o capítulo 1 do Evangelho que segundo escreveu Lucas. Lucas é um doutor, um médico, mas também ele é um historiador e um teólogo. E Lucas, dos 4 evangelhos, Lucas é aquele que se preocupa em colocar tudo em ordem. Ele se preocupa em colocar cada momento no seu lugar, cronologicamente, para que a gente venha entender. E ele escreve esse evangelho justamente para os gentios, para as pessoas que não eram judias, nem de Israel, mas pessoas como eu e você, que não é judeu. E a Bíblia fala que no versículo 5 do capítulo 1, ele cita que no ano do rei Herodes, quando o rei Herodes governava a Judéia, existia um sacerdote de nome Zacarias, e também existia uma mulher que era sua esposa, chamada Isabel. Ambos, a Bíblia fala que os dois eram justos perante Deus. Eles viviam irrepreensivelmente. Imagina uma pessoa que é justa. Uma pessoa justa, meus irmãos. Não é tão fácil ser uma pessoa justa. Porque uma pessoa justa é aquela que coloca a justiça em cima até das suas próprias vontades. Alguém acha que é fácil ser justo? Não. Imagina alguém faz alguma coisa com um familiar seu. Se fosse ao contrário, você ia ser justo. Mas imagina o seu familiar fazer algo contra uma pessoa. A gente não queria usar da mesma justiça se fosse ao contrário. A gente tende a pender para o nosso lado. Então, ser justo não é fácil. Porém, a Bíblia diz que esse casal, ele era os dois justos perante Deus e viviam irrepreensivelmente. Uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que ninguém tem o que falar dela. É uma pessoa que ninguém pode repreender ela em nada, porque ela é uma pessoa irrepreensível. É uma pessoa que procura andar reto, direito. Ninguém tem o que falar. Se alguém fosse falar de uma pessoa irrepreensível, ia falar porque realmente não gosta dela, mas não ia ter nada para falar dela. Porque quando alguém não gosta de mim, de você, vai falar de todo jeito. Porém, uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que busca andar pelos caminhos certos, falar o que é certo. E a Bíblia fala que tanto Zacarias quanto Isabel, eles eram justos, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos. Os irmãos sabem que Deus deu a Moisés 2 tábuas. Nas 2 tábuas de pedra tinha os 10 mandamentos, 5 em uma, 5 em outra. E nesses 10 mandamentos, os irmãos sabem que, eu já preguei aqui, que é difícil alguém conseguir fazer tudo que está nos 10 mandamentos. É só 10. E mesmo assim é difícil alguém fazer o que está nos 10. E os judeus, eles acharam pouco, e além dos 10 mandamentos, eles criaram mais 604 preceitos. Daqueles 10 mandamentos, eles criaram mais leis. Então ficou mais difícil ainda alguém cumprir esses preceitos. Mas a Bíblia fala que Isabel e Zacarias
Os dois eram justos e viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eram pessoas que faziam de tudo para agradar a Deus, faziam a vontade de Deus. Era um casal que eram crentes de verdade, pessoas que doaram, entregaram a vida para Deus, sem pensar em si próprio, mas pensando em agradar e fazer a vontade de Deus, negando a si mesmo e dizendo sim para Deus. Porém, a Bíblia fala que eles não tinham filhos. Ela era estéril e ambos eram avançados em idade. A palavra estéril, meus irmãos, quer dizer não gerar. A palavra estéril quer dizer não dar fruto. A palavra estéril quer dizer não conseguir obter o objetivo que ele queria. Agora imagina comigo um casal de crente que obedece à vontade de Deus, faz a vontade de Deus, é justo, é irrepreensível, cumpre os mandamentos, cumpre os preceitos, mas algo que eles querem muito, eles não conseguem. Algo que eles almejam não chega em suas mãos. Por muitos meses, irmãos, nessa igreja aqui, nessa própria igreja aqui da gente, teve gente que chegou para mim e disse assim: pastor, eu vou desistir. Eu, por quê? Porque eu oro, eu louvo em casa, eu venho para a igreja, mas eu não estou sendo abençoado. Eu vou desistir, vou parar. Aí eu como pastor, não, irmão, vamos continuar, vamos orar, vamos permanecer. E a pessoa, não, eu desisto. Essa pessoa, meus irmãos, não tinha nem 3, 4 anos de crente e já estava desistindo da caminhada. Imagina Zacarias e Isabel, que começaram de novo, já estavam idosos e ainda não tinha recebido aquilo que eles almejavam. E essa pessoa desistiu. E a Bíblia fala que Isabel e Zacarias eram idosos, avançados de idade, e ela era estéril. Os irmãos sabem que antigamente, no tempo bíblico, a maior honra para uma mulher, ela era gerar, era ela ter filho, principalmente filho homem. É diferente de hoje em dia, que muitas mulheres não querem nem ter filho, e quando tem, muitas vezes despreza. Mas naquele tempo, quando o homem e a mulher se casavam, a primeira coisa que eles queriam ter era filho, porque era uma honra. E a Bíblia fala que é herança do Senhor, filhos são herança do Senhor. Ao passar do tempo, isso foi se perdendo no nosso meio, onde tem pessoas que hoje em dia que não querem ter filho, cria cachorro, cria gato e não quer ter um filho. E a Bíblia fala que a maior honra para uma mulher era ter um filho, um homem, e essa mulher, sendo temente a Deus, sendo uma mulher de Deus, de oração, ela não tinha aquilo que ela queria ter, que era um filho. Ela não queria ter casa, ela não queria ter carro, ela não queria ter prosperidade financeira, ela queria ter um filho. Porém, a Bíblia fala que ela chegou até a idade avançada e não teve. Aí no versículo 8 está dizendo assim: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem
da sua turma. O versículo 8 diz que mesmo ele idoso, mesmo ele com a idade avançada, ele continuou exercendo o seu sacerdócio. O que a palavra de Deus quer dizer para mim e para você essa noite? Que mesmo ele sem receber aquilo que ele mais queria, mas ele continuou, ele permaneceu fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Ele continuou obedecendo à vontade de Deus para a vida dele. Era ele servindo a Deus, não pelo que Deus podia dar a ele, mas ele servindo a Deus por quem Deus é. Eu e você não podemos servir a Deus por aquilo que Deus pode nos dar. Nós temos que servir a Deus por quem Deus é. Ele é grande, Ele é bom, Ele é soberano, Ele é tudo na minha e na tua vida. E quem tem Deus, meus irmãos, na vida, tem tudo, aleluia. E ele continuou exercendo a função de sacerdote. No tempo do templo, existia um sorteio, onde o rei Davi, ele separou em 24 turmas de pessoas que iam adorar no templo, porque era muita gente, tinha que ser dividido, senão não ia dar para todo mundo. E uma das turmas era a turma de Abias, que era a 8ª turma, e Zacarias era da turma de Abias. E caiu no tempo dele e adorar e servir no templo. Ele saía da sua casa, de uma cidade, ia para outra, que era Jerusalém, para servir no templo. Ele podia dar desculpa, podia dizer: não, eu estou cansado, eu já estou idoso, eu já estou cansado de guerra, de batalha, já fiz muita coisa, eu vou deixar para os mais novos, eu vou ficar na minha. Ele podia dizer que nem essa pessoa: eu já fiz tanto e ainda não recebi, então eu vou ficar em casa, eu vou fazer a minha parte em casa, oro em casa, fica em casa mesmo. Só que ele não levou em conta a sua idade, nem levou em conta ele não ter recebido, ele não levou em conta ainda não ter gerado, ele levou em conta de que ele nasceu para ser sacerdote, aleluia. Ele nasceu para servir a Deus, ele nasceu para adorar o Senhor. E enquanto ele vivesse até 100, 200, 300 anos, ele ia estar ainda adorando a Deus. Ele levou em conta isso, ele exerceu o seu sacerdócio. E a palavra do Senhor para mim e para você essa noite é essa. Muitas vezes acontece comigo, acontece com você. A gente ora, a gente coloca no altar um pedido, a gente quer algo da parte do Senhor e não acontece no momento que a gente deseja. Mas a palavra do Senhor para mim e para você essa noite é o seguinte: continue exercendo o sacerdócio, aleluia. Continue fazendo aquilo para que você foi chamado. E você foi chamado para ser adorador, foi chamado para adorar o nome do Senhor, aleluia. Cada um de nós aqui, meus irmãos, fomos chamados para adorar a Deus. E a Bíblia fala que versículo 9: segundo o costume sacerdotal, coube-lhe a sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Tinha sacerdote mesmo que vivia a vida toda e morria, e não tinha oportunidade de entrar no templo, entrar no lugar santo, acender o incenso para adorar o Senhor, porque era sorteio. Nem todo mundo tinha a oportunidade em vida de acender esse incenso. E a Bíblia fala que coube a sorte cair o nome de Zacarias. O que eu quero dizer aos irmãos é que nem todo mundo teve a oportunidade de estar aqui hoje, que nem você, aleluia. Nem todo mundo. Tinha pessoas que queriam estar hoje
em uma igreja, adorando ao Senhor, orando, louvando, e aconteceu algo e ele não pôde adorar o Senhor. Mas eu e você coube a sorte de eu e você poder chegar até aqui, adorar e engrandecer o nome do Senhor, acender incenso e oferecer a Deus, aleluia. A Bíblia diz que ele coube a sorte de oferecer o incenso. E a Bíblia fala que incenso, no Salmo 41, versículo 2, a Bíblia diz que as nossas orações se misturam com incenso e sobe até as narinas do Senhor. E Apocalipse capítulo 8, versículo 3 e 4, está escrito, aleluia, que o anjo, ele pega a minha e a sua oração, mistura com incenso, coloca numa taça e leva até o trono do Senhor, aleluia. Então aí você tem a oportunidade de adorar, agradecer, exaltar o nome do Senhor. E enquanto aí você está aqui, a gente está acendendo incenso, e o incenso está subindo às narinas de Deus, aleluia. Ele está recebendo a minha e a tua adoração. E outra coisa, toda vez que você ora, Deus manda um anjo. Toda vez que você dobra o joelho e adora o Senhor e diz: Senhor, vem cá, Senhor, me dá uma resposta, Senhor, peleja por mim, Ele envia um anjo. A Bíblia fala que Daniel, no capítulo 10, Daniel está orando, e a Bíblia diz que Deus envia um anjo. O mesmo anjo que apareceu aqui a Zacarias foi o anjo que Deus enviou para Daniel, Gabriel. E a Bíblia fala que o anjo aparece a Daniel e diz: Daniel, muito querido do Senhor, desde o momento em que você empreendeu a orar, o Senhor enviou já a mensagem, aleluia, através de mim. Mas só que no meio do caminho, o príncipe da Pérsia, que é Satanás, se levantou para impedir que a resposta chegue até você, aleluia. A mesma coisa aconteceu aqui. Enquanto Zacarias estava entregando incenso dentro do lugar santo, a Bíblia fala no versículo 11: então o anjo do Senhor lhe apareceu e se pôs em pé à direita do altar do incenso. Vou dizer uma coisa a você: você acha que esse culto é um culto normal, aleluia, é só mais um culto. Mas já tem anjo do Senhor aqui no nosso meio, aleluia, para entregar a resposta que você precisa. Gabriel já está no nosso meio para entregar a resposta que você vem pedindo ao Senhor. Eu não sei se você está pedindo uma resposta, se está pedindo ajuda na peleja, mas ele veio Gabriel. E Gabriel, como está escrito em Daniel, capítulo 10, versículo 20, tanto ele entrega a resposta, a mensagem de Deus, quanto ele também peleja por mim e por você, aleluia. A Bíblia fala que o anjo aparece em pé e fica de lado à direita do altar do incenso. E a Bíblia fala que Zacarias, quando viu aquele anjo, se turbou-se e caiu temor sobre ele. Zacarias, quando viu o anjo, se tremeu todo e caiu temor, caiu por terra. Aí o anjo disse a ele: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, aleluia. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Ele está falando: ei, a tua oração foi ouvida, aleluia. E o interessante é que o anjo chega, glória a Deus, aleluia. Meu Deus do céu, a Bíblia fala que o anjo chega e diz: Zacarias, chama ele pelo nome. Pode ser que aqui na terra alguém não saiba o teu nome, você seja anônimo, ninguém te conheça, aleluia. Mas lá no céu, aleluia, Deus conhece quem é justo, aleluia. Lá no céu, Deus conhece quem é uma mulher e quem é um homem bom. O anjo já chegou e já disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida.
Mas é interessante que o anjo diz assim: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Mas ele diz assim: foi ouvida por Deus. Mas ele diz: a tua oração foi ouvida. Então eu entendo aqui que a oração do justo é conhecida lá no céu. Até os anjos sabem o que você vem orando. Aleluia. A Bíblia fala que eles: olha, a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Aleluia. Deus está falando para você: continue exercendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Aleluia. Continue fazendo aquilo que Deus determinou para a tua vida. Aleluia. Continue, aleluia. Não largue o arado. Quem colocou a mão no arado, aleluia, não pode tirar. Continue fazendo a vontade de Deus, porque Ele sabe o que você está pedindo. Ele sabe a tua oração, e no momento certo Ele vai fazer você gerar. Você vai dar fruto, aleluia. Ele vai dar aquilo que você está orando. E o que Ele dá, meus irmãos, é melhor do que o que você pede. O que Deus dá a mim e a você é bem melhor do que aquilo que eu e você pede. No versículo 14 ele diz: olha, o nome do teu filho vai ser João, e terás prazer, alegria, e muitos se alegrarão no nascimento dele. Eu já falei: ei, quando eu cumprir na tua vida, aleluia, aquilo que você está pedindo, você vai ter prazer, você vai ter alegria, e não é só você não, aleluia, até quem está ao redor vai se alegrar, porque será grande diante do Senhor, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Só que tem o seguinte, meus irmãos: para eu e você gerar, a gente tem que crer. Para eu e você dar fruto, a gente tem que crer. A gente tem que crer na palavra que a gente prega, na oração que a gente faz, no Deus que a gente serve. Versículo 18: o anjo disse tudo isso a Zacarias. Zacarias diz assim: então Zacarias disse ao anjo: como saberei isso? Veja como é o crente muitas vezes. Apareceu um anjo na frente de Zacarias. Zacarias conversou com o anjo falou que ouviu a oração dele, revelou qual era a oração dele, que ninguém sabia. E mesmo assim Zacarias duvidou. Imagina aparecer um anjo para mim e para você, e a gente tenta duvidar do que o anjo está falando. Aí disse Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar. Quando ele duvidou daquilo que Deus ia fazer na vida dele, o anjo disse: tu vai ficar mudo. O interessante é que me chamou a atenção é que Deus podia tocar nas pernas dele, ele ficar paraplégico. Deus podia tocar no ouvido, ele ficar surdo. Deus podia tocar na vista, ele ficar cego. Mas Deus toca na sua língua. Provavelmente Deus sabia quem era Zacarias. Provavelmente Deus sabia que Zacarias, quando saísse dali, ia contar a todo mundo o que aconteceu. Aí Deus toca na língua de Zacarias. Tem coisas, meu irmão, que Deus mostra a mim e a você. Tem coisas que Ele fala comigo e com você, que é só para ficar entre você e Deus. Tem coisas que Deus revela ao crente, que é só entre o crente e Deus. Não é para você, não é para eu falar para ninguém.
É só entre você e Deus. Está com dúvida? Ora. Quer perguntar mais alguma coisa? Ora a Deus. Porque é um mistério entre o crente e Deus. Mas tem crente que quando Deus fala com ele já fala com um, fala com o outro, diz a outro. Termina o culto, já pega o celular, já liga para um, liga para outro. Deus está falando, ei, tem coisas que não é para você falar para ninguém. Tem coisas que é entre você e Deus. Já pensou se Zacarias sai daquele lugar e conta, olha, eu vi um anjo. E alguém ia perguntar, mas o anjo disse o quê? O anjo disse que eu ia ter um filho. E o meu filho, o nome dele ia ser João. E esse João, ele vai aplanar o caminho do Senhor. Ele vai preparar o caminho do Senhor para ele voltar. Era ele abrindo a boca e Satanás ia ouvir dizendo, o Senhor vai vir, vou matar João, vou matar Zacarias, vou matar o projeto, vou matar a semente, vou destruir com tudo. Porque o inimigo não quer que eu e você venha gerar. Por isso que Deus deixou Zacarias mudo, para ele não falar para ninguém. Deus está falando para mim e para você essa noite. Ei, o que eu vou fazer na tua vida não conta muita gente não. Aleluia, glória a Deus. Eu vou fazer coisa grande. Se você contar, o inimigo vai querer atrapalhar a obra que eu tenho na tua vida. E a Bíblia fala que ele ficou mudo. Versículo 22. E saindo ele, não lhe podia falar. E entenderam que tiveram alguma visão no tempo. E falava por acenos e ficou mudo. Versículo 23. Essa parte aqui é importante, meus irmãos. Porque tem o crente que é que nem Zacarias, que fala pelos cotovelos, fala para todo mundo. Mas tem o crente Isabel. E Isabel era uma mulher sábia, aleluia. Isabel era uma mulher diferente. A Bíblia fala, e sucedeu que terminando os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, ficou grávida. E por 5 meses ocultou. Isabel, aleluia, ela podia dizer a todo mundo, olha, eu estou grávida, olha, eu engravidei, Deus me deu. Mas ela fica quieta. Ela oculta. Tem uma diferença entre esconder e ocultar. Esconder é tempo indeterminado. Ocultar tem um tempo para mostrar. Ela sabia que tinha um tempo para mostrar. Mas primeiro ela ocultou. Imagina a Isabel andando na rua, daqui a pouco vai crescendo aquela barriga devagarzinho, vai crescendo, as pernas começam a inchar, ela começa a andar diferente, a voz muda, e alguém perguntando o que aconteceu, e ela, nada, eu estou gerando, nada, eu estou gerando, está diferente, é porque eu estou gerando, aleluia, está andando diferente, é porque eu estou gerando, está falando diferente, é porque eu estou gerando. Deus está falando com a igreja essa noite, Ele está gerando algo na tua vida essa noite. Deus está gerando algo na tua vida essa noite, aleluia. A Isabel diz no versículo 25: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Isabel disse, olha, o Senhor atentou em mim para destruir o meu opróbrio. O opróbrio quer dizer vergonha entre os homens. Aquilo que te causava vergonha, Deus vai fazer gerar, aleluia, vai gerar, e de vez ser vergonha, vai ser o teu orgulho. Aquilo que te fazia, aleluia, ficar de cabeça baixa, vai ser motivo de orgulho. Não desiste não. Continua exercendo aquilo que Deus mandou você fazer. Continua adorando ao Senhor. Continua fazendo a tua parte diante do Senhor, aleluia. Que no momento certo você vai gerar. E alguém vai ter que ver, aleluia, que foi Jesus que fez na tua vida.
E a Bíblia fala que Isabel gerou. Não foi qualquer um, não. Foi João o Batista. Aquele que foi à frente do Senhor, preparando o caminho para o Senhor, para que ele viesse e fizesse a obra na minha e na tua vida. Continua exercendo o teu sacerdócio. 1 Pedro vai dizer que todos nós somos sacerdotes santos do Senhor. Ele me chamou e te chamou para continuar, permanecer fazendo a vontade dele. O inimigo vai soprar no meu ouvido, no dedo, dizendo assim: olha, está fazendo tanto e não está vendo nada. O tempo está passando e não está conseguindo nada. Ele vai soprar, mas que eu e você continue sendo igual Zacarias e Isabel. Que a gente venha permanecer cumprindo o nosso sacerdócio. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé.